Mas afinal de contas, qual abelha nativa produz mais? A jataí, a tubuna, a urso amarela, a mirim preguiça ou a lambiolhos? Obviamente, essas duas últimas produzem apenas para elas e nós criamos como uma mirim-guaçu, como várias outras espécies de abelhas, por hobby, muitas vezes para polinização e para preservação. Mas sim, existem várias espécies de abelhas nativas sem ferrão que produzem bem, com consistência e com viabilidade econômica para a gente focar o manejo na produção de mel. Obviamente essas outras, como eu citei, a gente pode criar apenas por hobby ou como eu faço, para divisão, multiplicação e venda de colônias para outras pessoas terem por hobby ou para polinização, como o caso, por exemplo, de uma iraí. Voltando à produção de mel, assim como várias questões na meliponicultura, virá junto com uma série de dependes. Então, depende da região, depende da época, depende da genética e muitas vezes uma colônia... Ó, eu olhei aqui por baixo agora, tem uma vespa fazendo um ninho debaixo de uma caixa de mandaçaia. Mas só por curiosidade. Mas então depende da população e o que eu vou falar aqui serão médias de várias colônias, tirando os excessos, os mitos e uma questão muito importante, por temporada. Carlos, eu vi uma jataí com 2,5 litros de mel. Você acredita? Tá, eu posso até acreditar. Mas há quanto tempo, há com H, né? Desde quando essa abelha não é manejada na coleta de mel? Faz 12 meses que ela foi aberta e foi tirado todo o mel dela? Ou já faz 3, 5 anos que essa caixa não é aberta? Então algumas abelhas têm a capacidade de ir aumentando as reservas e mantendo essas reservas. Outras espécies, como as mais produtivas, as melíponas, a tendência é que elas coloquem uma grande quantidade de mel, a população consequentemente vai aumentar também naquele reflexo natural, né, de enxameação, e com isso, com mais população, vindo qualquer período de escassez ali, seja por excesso de chuva, por exemplo, ali 2 semanas, essa reserva tende a baixar. Então a gente tem que tomar cuidado aí com essas espécies, esses mitos aí de jataí com 5 litros, borá com 12 litros, tubuna com 20 litros. Tá? Tem que tomar cuidado, eu vou trazer aqui a realidade, o que é possível, plausível e que vale a pena, ainda assim vale a pena trazendo a realidade. Então, como eu já falei, as que mais produzem são as melíponas, né? O grupo das melíponas, principalmente as urussus. Então, urussu amarela, Melipona mondori principalmente, a bugia, né, a urussu do cerrado, a flavolineata vai produzir bem também. Nós temos a urussu nordestina, uma grande produtora de mel na sua região. A urussu cinzenta, menos populosa, a tiúba, né, menos populosa, mas bastante produtiva ali se a gente for comparar por indivíduo. A jupará, a boca de renda da Amazônia, são espécies que produzem, que podem produzir bastante. Quanto, Carlos? 3, 4, 5, talvez 6 litros de mel, tá? Já adiantando, pessoal, a gente está falando aqui de número de produção, outras considerações a respeito da produção de mel, florada, particularidade das colônias, como coletar esse mel, eu vou abordar num aulão sobre a produção de mel de abelha nativa sem ferrão, que vai acontecer no dia 23. Esse vídeo aqui sai na terça-feira, o aulão será no dia 23, tá? Dia 23, então, aulão sobre produção de mel. Hoje a gente vai falar aí sobre os potenciais de produção, produtividade máxima e possível de algumas colônias de abelhas, na verdade das principais espécies produtivas, tá certo? Então as urussus produzem bastante. Depois nós temos as mandaçaias junto com a guaraipo, que pode produzir 2, 3, talvez 5 litros em alguns locais, né? Com uma florada muito pontual ali, por exemplo, às vezes do cipó-uva, às vezes muito acontece, né, no Paraná e Santa Catarina com a uva Japão. Então também, né, regionalizar essa produção, né, essa diferenciação da produção é importante. A manduri, 1,5 litro, 2, talvez 3. A jandaíra, né, uma abelha lá da Caatinga, também pode produzir aí até seus 3 litros. A questão, né, que eu falei que eu vou abordar na aula, mas, por exemplo, quantas coletas você vai realizar? É viável? É prático?
Realizar a coleta de 50 caixas 2 vezes ao ano? Talvez não seja. Talvez valha a pena coincidir, né, coletar de uma vez só, com mais colônias, com mais mel. Algumas produzem mais devagar do que outras, outras produzem mais rápido. A gente tem a questão da população. Uma jataí, por exemplo, a jataí chega a seus 5 mil indivíduos. Uma jataí com 3 mil indivíduos, você vai abrir e você vai identificar, é uma colônia forte. Mas comparado com uma de 4.500, tem lá 50% a mais. Então ela pode produzir mais e um pouco mais rápido. Então você confluir e esperar para coletar todas de uma vez pode ser mais prático para o seu manejo. Ah não, Carlos, eu prefiro fazer 2 coletas. Vou no primeiro momento e coleto as que já estão com mais mel e depois venho no segundo momento e coleto todas. Beleza, vai depender de cada um. Então o grupo das melíponas é o que vai produzir mais. Depois nós temos o grupo das escaptotrigonas. Abelha que até alguns anos atrás era pouquíssimo falada, né? Grupo de abelhas, na verdade. Então a gente tem a escaptotrigona bipunctata, que eu falo, trago aqui bastante. Um dos primeiros a colocar mel de tubuna na internet para comercializar. Mel excelente, de um excelente sabor. Tem a canudo amarela, a Escaptotrigona nigrohirta, lá da Amazônia. A própria mandaguari amarela, mandaguari preta. Uma geralmente, né, a mandaguari preta colocando mais pólen, mas às vezes produz bastante mel. A mandaguari amarela tem exemplares que produzem muito mel, outros vão produzir bastante pólen. Tem a questão da própolis, um outro produto da abelha nativa que você pode selecionar suas escaptotrigonas para produzir, mas no caso as escaptotrigonas podem sim chegar a 2, 3, 5 litros, como eu falei. Um indivíduo produzindo um pouco mais, outro um pouco menos, ali a média uns 3 litros, você pode coletar 1 ou 2 vezes no ano, é isso que eu faço, por exemplo, liberando mais espaço, talvez estimulando elas mais a produção e menos a enxameação. Tem colônias que vão enxamear mais, outras vão enxamear menos e, portanto, tendem a armazenar mais mel. Tem toda essa questão de seleção de colônias, seleção genética no meliponário. É sim uma possibilidade de você dividir as mais produtivas, só manter para variabilidade ali. As outras é algo que a gente vai abordar também no aulão de quinta-feira, mas as captotrigonas, assim como a jataí, por exemplo, que a gente já vai falar, ela tem uma produção mais constante. As melíponas, numa escassez, pode baixar muito esses estoques. A tubuna não. O mesmo vale para borá. Fala-se de borá com 12 litros de mel. 12 litros é muita coisa, pessoal, é um volume muito grande. Pode acontecer, Carlos? Tá, eu acredito que algum exemplar fechado por várias temporadas ali pode acumular essa situação. Outros, na geral, não é isso que a gente vê. Aqui, às vezes, eu coleto bem mel de borá, 2, 3 litros por colônia, outras temporadas eu não coleto nada. Então tem toda a questão da influência climática também. A gente está vendo agora na pele o El Niño e o Laninha. Agora aqui, hoje está tranquilo ainda, 33 graus, mas choveu ontem, está bem abafado, mas estava fazendo 39 graus, em outros locais uma seca absurda, outros excesso de chuva. Outros anos muito frio, muita seca. Então o clima ele influencia qualquer criação animal. Com as abelhas nativas não é diferente. Com as apes não é diferente. A gente também vai falar sobre isso, sobre o ambiente influenciando diretamente tanto na colônia como nas floradas que essas abelhas vão buscar recurso. Também nas melíponas, né, como eu falei ali, a guaraipo é uma possibilidade da produção de mel da guaraipo, mas as escaptotrigonas, as tetragonas, né, andorinhas querendo namorar para fazer ninho. Então a borá é uma possibilidade, é uma boa produtora de mel. Depois nós temos as menores aí, mais focado, né? O que mais nós temos mel no mercado é a jataí, né? Um dos méis mais famosos, mais comuns, é saboroso e de relativa fácil produção. É claro, pessoal, quem produz são as abelhas. A gente fala aqui da coleta, da organização da caixa, da disponibilidade dessas abelhas em vários locais, da escolha do local para colocar essa caixa e assim por diante. Mas falando em produção é fácil, por quê? Porque assim como esse captotrigona, é uma produção constante. Colocou o espaço do ninho para elas, que ela consegue colocar as reservas dela, né, de mel e pólen, o que tiver para cima a gente consegue coletar, e mesmo em épocas de muita chuva ou até mesmo de frio intenso, elas não vão consumir. É muito raro que elas consumam. Então por isso é mais fácil, é uma produção, esse acúmulo mais constante, você chega e vai ter o mel. Foi um tempo depois, vai ter mais mel se tiver espaço.
e assim por diante. Então a jataí, o que seria factível aí, num local de boa produção, é 1 litro. Num local mais ou menos 500 ml. Já é muito bom, porque você pode ter várias colônias. 15 aqui, 15 em outro local, 25 em outro. Quando a gente fala em produção, pode ser em pequena escala, não tem nenhum problema. Várias das minhas aqui são poucas, né, como é o caso da Borá, e outras em maior escala. Né? A própria bugia eu coleto pouco mel porque algumas espécies eu ainda estou focado em aumentar o número delas, em aumentar o número de colônias tanto para venda como para ter mais colônias para produção de mel. Então cada um vai ter o seu foco. Né? Eu estou aqui trazendo a experiência de quem está há quase 7 anos. Em dezembro vai fazer 7 anos que eu comecei na meliponicultura. Manejei centenas, milhares, na verdade, de colônias, várias coletas de mel e já observei o relato de vários e vários criadores. Pude, felizmente, acompanhar aí nessa jornada, nessa caminhada no universo das abelhas nativas. Ah, Carlos, e a marmelada e a iraí? Você não falou de tal espécie. Pessoal, estou falando aqui das principais, que é o que a gente vê no mercado. Tá? Qual espécie será que é boa? Olha na internet, o que tem à venda? Se tem à venda, porque está tendo produção. A Jupará, como eu falei, a boca de renda, a Urso cinzenta, a nordestina tem mel à venda, a tubuna cada vez tem mais, a Borá é um mel muito interessante, a Manduri, tem até mel de mirim e emerina, por exemplo. Uma mirim que em determinado local produz bastante mel, aqui não produz. Nossa, Carlos, eu já abri uma iraí e vi uma grande quantidade de mel. Eu também. As minhas aqui estão focadas na produção de colônias porque tem uma demanda bem interessante e eu prefiro focar na produção de colônias. Mas seria muito legal eu trazer para minha loja um microlote de mel de iraí, um microlote de mel de marmelada. Marmelada pode produzir bastante, é um mel bem interessante. As minhas também estão focadas na divisão, porque tem uma demanda de colônias. Aqui, dependendo da região, aqui, dependendo da época, né? Dependendo do ano, faz bastante frio. A marmelada acaba desenvolvendo um pouquinho menos. Não é tão frio, porque ela se desenvolve muito bem depois na primavera e no verão, no outono também. Mas eu foco na divisão. Então, outras espécies, a guaraipo, por exemplo, muita gente fala que o melhor mel que experimentou é o mel de guaraipo. Pode produzir aí seus 3 litros, como eu falei, mas não é comum, tá? Pode produzir, não é comum. Agora, eu tenho guaraipo, tenho uma florada boa, coletei um mel puro, vou falar sobre a questão de mel puro, de alimentação, xarope e tal. Beleza, tem um microlote na minha loja, para o fornecedor que eu entrego, para a loja de produtos naturais ou para a banca que eu armo nos encontros de meliponicultura, por exemplo. É uma possibilidade, esses méis diferentes são sim bem interessantes, tem sim uma demanda legal, mas focado na produção, então seriam as urussus, mandaçaia, escaptotrigonas, jataí. Né? Já deixando aqui um gostinho do aulão, por exemplo, é falar aí da visitação floral diferente por tamanho de espécie. Então você pega uma urussu, pega uma tubuna e pega uma jataí, cada uma vai forrejar num horário diferente, em plantas diferentes, podendo potencializar o aproveitamento do ambiente. Então essa é a visão, esses são os detalhes que eu trarei no aulão de quinta. E para a gente falar de produção de mel, nós temos que falar de colônias fortes. Colônias fracas não produzem mel. E todo esse contexto, toda a informação necessária para você ter uma colônia forte, você vai encontrar no Meliponicultura na Prática. Se você já me segue, você deve conhecer, mas é o meu curso que vai do básico ao avançado no manejo das abelhas nativas. Desde o básico, das estruturas internas, tudo que você pensar sobre meliponicultura, tem uma aula respondendo essa questão no Meliponicultura na Prática. Divisão, reforço, alimentação, a melhor caixa. Depois dos produtos, tem tudo sobre a questão do mel, sobre a cera, extrato de própolis. Realmente está tudo lá dentro, com várias aulas práticas com as abelhas nativas. Se você quer conhecer mais, o link está na descrição. E para você que já conhece e também não conhece, vai aproveitar também. Até o dia 23 de novembro, às 23h59, estamos com uma oferta especial de Black Friday com R$300 de desconto. Então de R$ 997 por R$ 697, boleto, Pix, cartão, Pix mais cartão. Você entra no Meliponicultura na Prática, tem acesso à plataforma, ao grupo dos alunos, ao e-book de construção de caixas, com R$300 de desconto. Não deixe de aproveitar, o link está na descrição. E para você se inscrever também, não perder o aulão de quinta-feira, o aulão gratuito, primeiro link da descrição, acesso aos nossos grupos WhatsApp, onde nós mandaremos o link. Carlos, você não falou dessa abelha, essa abelha produz bastante. Deixa aqui nos comentários,
eu vou trazer também essa informação, essas considerações no aulão para a gente discutir. Sempre é bom agregar mais conhecimento e principalmente mais experiências de outros meliponicultores de outras regiões nesse universo tão amplo que é o mundo das abelhas nativas, que é a produção de mel, mas considerações a respeito das espécies mais produtivas é isso. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal!